Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E para você que está chegando aqui agora e ainda não está inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificação. O vídeo de hoje, gente, deixa eu explicar para vocês por que eu escolhi esse vídeo de hoje. O assunto desse vídeo vai ser mesa posta. Mas sempre que eu posto um vídeo, como vocês sabem, eu leio todos os comentários e procuro responder todos eles. Então, lendo assim alguns dos comentários, eu percebi que vocês têm algumas dúvidas em relação à quantidade de pratos que deve ser colocado numa mesa posta, a quantidade de copos, de facas. Então, existe sempre a dúvida: por que eu tenho que colocar um prato? Por que eu vejo mesa posta com vários talheres? Por que existem mesas postas com vários copos ou várias taças? Então, hoje a gente vai poder fazer aqui algo muito simples. Então vamos fazer aqui, montar a mesa posta com os itens que são os itens assim principais de uma mesa que a gente realmente tem que ter, por mais simples que ela seja. Mas nós vamos montar esse lugar aqui começando com o jogo americano, que poderia ser também uma toalha de mesa. Aí eu separei aqui esse jogo americano mais coloridinho, bem simplesinho mesmo, num formato retangular. Poderia ser também um jogo americano quadrado, um jogo americano redondo, qualquer jogo americano que você tenha na sua casa. Então seria a primeira peça da minha mesa posta, vai ser o meu jogo americano, para eu não colocar o prato diretamente em cima da mesa. Depois do jogo americano, gente, a gente vem com o prato raso. Eu peguei aqui uma louça branca, que é uma louça bem básica, que a maioria das pessoas sempre optam, né, por louças brancas. Então eu vou colocar aqui o prato raso bem em cima aqui desse jogo americano. Por que eu vou colocar o prato raso? Porque na mesa básica, na mesa mais simples, o prato raso é o prato que geralmente a gente sempre usa. Não é o prato fundo, não é o prato de salada. Então eu quero mostrar para vocês aqui nesse set que eu vou montar, que é para você servir de repente aí na sua casa. O dia que você vai servir um arroz, um feijão, um bife, uma coisa bem simples do dia a dia mesmo seu aí, que é uma dona de casa. Aí depois desse prato raso, nós vamos optar pelos talheres. Então, quais os talheres que a gente precisa para servir esse menu aí, que é o mais simples possível do dia a dia de uma dona de casa? Eu vou precisar simplesmente de um garfo e de uma faca. O garfo, gente, a gente sempre coloca esse garfo do lado esquerdo. E a gente sempre coloca a faca do lado direito. Aqui eu gosto de deixar assim, ó, mais ou menos 1 centímetro aqui embaixo do garfo, entre o finalzinho aqui do meu jogo americano e a pontinha aqui do garfo. Eu gosto de deixar sempre uma distância assim de 1 centímetro. Eu não gosto de colocar o garfo muito baixo, não. E a faca da mesma forma. Uma coisa que eu queria lembrar para vocês, que isso aqui a gente está seguindo as regrinhas de etiqueta, né? O prato raso aqui, o garfo do lado esquerdo e a faca do lado direito. Mesmo que você estivesse servindo algo que você não fosse precisar da faca, a faca ela é indispensável. Mesmo que você fosse servir um arroz, um feijão, você teria que ter essa faca aqui. Então, a gente precisa colocar o garfo e a faca sempre. Sempre tem que estar isso aqui na composição dessa mesa posta. Para bebida, o que a gente colocaria para bebida para esse set aqui, que é o mais simples possível? Você vai colocar um copo, que é um copo para você servir a água. Então, esse copo vai sempre aqui à direita, aqui um pouco acima da sua faca. Se você fosse servir só a água, então isso aqui você terminaria de montar a sua mesa posta quase que dessa forma, faltando só o guardanapo, que ainda nós vamos falar dele. Então, seria o prato, o garfo, a faca e esse copo aqui com os itens essenciais aqui da sua mesa posta. Mas caso você queira servir um suco, a gente tem que adicionar um outro copo aqui
né? Para que a pessoa tenha a opção de tomar a água ou a opção de tomar o suco. Aí depois a gente precisa do guardanapo. Aqui, gente, eu separei o guardanapo mais simples possível, que é o guardanapo de papel, porque no dia a dia é muito mais prático, é muito mais fácil a gente usar o guardanapo de papel. Então, esse guardanapo, só existem 2 lugares onde esse guardanapo pode ser colocado. Ele só pode ser colocado em cima do prato ou ele pode ser colocado à esquerda do seu garfo. São só esses 2 lugares que o guardanapo pode ir. Se você quiser realmente seguir as regras de etiqueta, você não pode, porque você acha bonito, porque você acha interessante, colocar esse guardanapo em outro lugar. Você não pode colocar esse guardanapo aqui em cima, você não pode colocar esse guardanapo aqui do lado da faca, você tem que literalmente colocar esse guardanapo ou do lado esquerdo ou em cima aqui do prato. Seria assim. Então, essa seria a primeira maneira de montar uma mesa posta simples e fácil. Agora nós vamos montar um set super parecido com o primeiro, bem fácil, para mesa posta também super fácil, mas aqui a gente vai acrescentar o quê? Um pratinho, que é um pratinho onde a gente serviria uma entrada, os talheres que acompanham esse prato da entrada e também nós vamos acrescentar o uso do suplá e mudar um pouquinho o guardanapo. Então vamos começar aqui. Eu vou usar o mesmo joguinho americano, porque eu quero que fique bem parecido para vocês verem mais ou menos como que fica montar de um jeito e como que fica montar do outro. Vou usar o prato branco, a louça branca também, mas como eu quero deixar essa mesa um pouco mais elaborada, mesmo que simples, eu quero usar mais elementos, depois do meu jogo americano, eu vou acrescentar o suplá. O suplá, gente, é uma peça que ela é usada mais como decoração, ela é o suporte para o meu prato. Então, uma mesa posta, ela não tem como regra usar o suplá. O suplá, ele é uma peça bonita, que deixa a mesa mais rica, mas ele é uma peça dispensável. Se você não quiser usar o suplá, não precisa. Então, depois do meu jogo americano, eu coloco o meu suplá e logo acima desse suplá eu venho com o meu prato raso. Uma observação, gente, o suplá, ele só acompanha o prato que vai servir a sua refeição principal, ou a sua segunda refeição, ou a sua entrada. Caso você queira servir uma sobremesa, o suplá, ele nunca é deixado na mesa, ele é sempre retirado. Então, aqui o suplá, ele só serve de suporte para quando você vai servir um almoço ou um jantar. Então, aqui nós já temos o jogo americano, o suplá e o prato raso, que é o prato da sua refeição principal. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o garfo e a faca, que vão acompanhar o que você vai servir aqui na sua refeição principal. Então, ele vem aqui bem do lado do seu suplá. Aqui fica o garfo bem pertinho do suplá e a faca também aqui bem pertinho do suplá, do lado de dentro. Depois eu vou acrescentar agora o prato da entrada. Então, esse é o prato que eu vou usar para servir a minha entrada. Ele vem aqui logo em cima do meu prato raso. Como eu vou servir essa entrada, eu também preciso de talheres para poder servir essa entrada, que pode ser uma salada ou qualquer outra coisa que você queira servir de entrada para substituir essa salada. Então, você vai pegar um garfo e uma faca. Então, isso vai ser colocado aqui, esses talheres vão ser colocados aqui do lado de fora. Você só não usaria esses talheres, gente, no caso de você servir uma sopa, mas aí você iria substituir esse pratinho raso por um outro pratinho. Então, já estando com isso aqui praticamente pronto, eu vou precisar ainda de acrescentar o meu copo de água ou o meu copo para poder tomar um refrigerante, para poder tomar um suco. No caso deste set aqui, eu optei, ao invés de copos, eu vou colocar 2 taças. A taça maior, que é sempre a taça usada para água, e a taça menor, que é uma taça que pode ser usada para um suco, para um refrigerante. Aqui eu não estou colocando taças para servir vinho. Eu só estou colocando taças para uma mesa que vai ser muito simples, onde eu só sirvo a água ou o suco.
E para finalizar a arrumação dessa mesa, o que está faltando? Nós precisamos do guardanapo. Então aqui eu separei um guardanapo em tecido e separei também um porta-guardanapo bem colorido, que está assim, combinando com o meu jogo americano, mas poderia também ser um porta-guardanapo de uma cor só, um porta-guardanapo que você tenha aí na sua casa, que seja de sua preferência e que vai combinar com o guardanapo que você está usando. Poderia sim usar o guardanapo de papel, mas como eu estou usando o suplá para deixar essa mesa um pouco mais elaborada, mesmo que simples, então aqui nós vamos usar um guardanapo de papel. Ele poderia ser usado simplesmente assim, em cima aqui do prato, sem o porta-guardanapos, ou ele também poderia ser colocado aqui à esquerda dos meus talheres, ou simplesmente para poder deixar isso aqui mais bonitinho, eu vou usar esse porta-guardanapos, que eu vou fazer assim dessa forma, que eu acho a forma mais simples de colocar o guardanapo, o porta-guardanapo, é quando a gente coloca assim dessa forma, ó. Eu posso colocar esse guardanapo assim virado para cima, posso colocá-lo aqui virado para baixo, ou posso colocá-lo aqui à esquerda dos meus talheres. Essas são as maneiras que eu tenho de usar o meu guardanapo. Na maioria das vezes, se o meu prato é um prato assim que não tem estampa nenhuma, é um prato mais liso, é uma coisa muito pessoal, tá, gente? Eu prefiro colocar aqui em cima para sobrar mais espaço aqui do lado quando a minha mesa está completamente pronta. Então, eu acho que às vezes fica mais bonitinho colocar em cima do prato, mas isso aí vai do espaço que você tem aí na sua casa. Parece que é difícil, mas de difícil não tem nada, né? É uma maneira muito fácil de montar uma mesa. Basta a gente ter vontade de montar, que a gente consegue fazer assim rapidinho, e à medida que a gente vai fazendo mais, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo mais interesse em aprender, e as dúvidas acabam que elas deixam de existir. Uma coisa que eu acho interessante, gente, que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, que às vezes a gente não tem o hábito de colocar a mesa para poder reunir a família, mas eu acho isso tão importante, mesmo que a gente não tenha todos os dias da semana para estar com a família toda junto, toda reunida, porque realmente é difícil, às vezes, né, os horários não coincidem, mas pelo menos uma vez na semana, colocar uma mesa para poder ter aí a família reunida, os filhos, o marido. Isso é tão gostoso, isso é tão importante. Eu acho que toda família tem que ter. E uma mesa posta não é um bicho de 7 cabeças. É simplesmente deixar de pegar um prato, comer com ele no colo, assistindo uma televisão, às vezes nem prestando atenção no que você está comendo, porque você está ali assistindo uma televisão ou no computador, e isso nem faz muito bem para a saúde. Então, para vocês mamães aí que gostam de colocar à mesa e que ainda não têm esse costume, comecem a fazer, porque é um hábito muito bom, muito saudável e que vai deixar assim a família mais unida. Então, gente, eu espero assim que todas aquelas dúvidas básicas em relação à mesa posta tenham sido esclarecidas. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!